bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vou construir mais uma casa de praia para a vizinhança de Tiny Island, para uma família de até 4 Sims, no estilo tradicional americano, no menor lote de praia, usando apenas o conteúdo do jogo. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Esse é o segundo lote para a vizinhança. Se você ainda não conhece ela, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card. Aproveita para dar uma olhada no vídeo da primeira casa. Essa construção terá 2 andares, mas o térreo vai receber uma fundação na frente, para depois levantarmos o solo e ficar com a impressão de que a casa terá um subsolo, quando na verdade não é. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Nas 2 laterais da casa, eu vou usar paredes de treliça. Eu já fiz um tutorial mostrando como fazer elas. É antigo, mas é bem útil. Também recomendo que vocês conheçam a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal. Tem bastante coisa legal e muita gambiarra também. Outra coisa que eu ensino é fazer essas janelas dormer, que são essa espécie de casinhas que ficam nos telhados. Assim como também eu ensino a fazer sótãos e áticos. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. No térreo, na lateral esquerda da casa, vamos ter uma garagem que vai ser aberta. Na lateral direita, vamos ter um deck e embaixo eu vou fazer uma área com mesa e churrasqueira. A treliça traz uma privacidade para esses ambientes, mas ao mesmo tempo mantém tudo aberto e mais integrado. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão Valeu, que fica próximo ao like, e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu levanto o solo aqui na frente para dar a impressão de que o andar superior é térreo. Eu já usei essa técnica em algumas outras construções. É uma espécie de aterramento e se chama talude. É como se fosse uma rampa. Na frente da minha casa real tem um talude desses. Eu tinha pensado em usar mais cores nessa casa, mas acabou que eu vou usar marrom e bege, como vocês devem ter visto na thumbnail. Acabei decidindo isso porque eu achei que ficaria melhor para combinar com as cores da treliça, por isso que eu coloco uma escada de madeira escura na frente. Mas nada impede de você trocar as cores da casa. Se fizer isso, me mostra lá no Instagram ou no Discord, eu vou adorar ver. Por falar nisso, já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Me conta, você já viu o tutorial de frisos que eu fiz há pouco tempo? Lá eu mostrei como colocar frisos nos acabamentos de telhado. Mas agora, nessa casa, eu vou usar eles no teto do térreo, principalmente onde não temos paredes ou temos as treliças. Junto com pilares maiores, acaba dando uma sensação de sustentação, já que só a treliça dava a impressão de que toda a construção viria abaixo. Também vou colocar aquela menor, para esconder aquela faixa marrom da laje, que aqui nem ficaria tão feia, mas com o friso fica bem melhor. Eu avisei que iria usar muito essa técnica. O YouTube mudou as métricas e agora seu like e seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro ler o que vocês acharam da construção. Esse feedback é muito bom. As aberturas serão todas no branco, assim como alguns detalhes de canto de parede e o guarda-corpo da varanda.
Como eu já tinha dito, eu vou usar bastante marrom e bege para combinar com a treliça, mas no fim eu fiquei mesmo era com vontade de usar alguma cor mais viva nessa casa. É bastante madeira, porque a ideia dessas casas na ilha é que tenham bastante essa identidade de casas de praia de madeira no estilo americano, que é o que o jogo mais facilita para a gente construir, ainda mais sem usar nenhum conteúdo personalizado. Nos fundos eu sigo o mesmo padrão, no deck eu já coloco uma mesa com um guarda-sol, mas algumas espreguiçadeiras cairiam super bem aqui também. Acabei alterando um pouco essa parte da varanda da frente, porque eu achei que estava um pouco confuso. Assim eu achei que ficou um pouco melhor. No térreo, além da garagem, vamos ter um lavabo, a sala de jantar integrada com uma ampla cozinha. Tudo isso com uma bela vista para o mar, que no final do vídeo eu vou mostrar com mais detalhes. Porém, eu tive um problema. Não pensei em algo fundamental em uma casa de 2 pavimentos. Por isso, depois eu volto para alterar a cozinha. Comenta aqui embaixo se você sabe o que é. Na lateral direita da casa, vamos ter um espaço de lazer com churrasqueira e uma mesa grande com 8 cadeiras. Outro detalhe é que quase todos os ambientes estou colocando ventiladores de teto, porque me trazem ainda mais esse ar de praia. Eu não usava muito eles, mas agora nesse mapa eu devo usar em todas as construções. No andar superior vamos ter 3 quartos e 2 banheiros, além do deck e uma sala. Esse primeiro banheiro é maior, ele serve como lavabo e também atende o quarto de casal, que nessa casa não será uma suíte. Esse é o primeiro quarto de solteiro. Aqui eu deixei a decoração um pouco mais verde. O segundo quarto de solteiro é basicamente igual, mas em tons de roxo. Destaque para aquele apanhador de sonhos que eu vou ter que me controlar para não usar em todas as construções. Aqui, o banheiro vai servir para os 2 quartos. Isso era bem mais comum em casas antigas, mas eu acho que poderia ser mais comum hoje em dia também. O quarto de casal ficou bem mais neutro, com azul e azul acinzentado. E caso você esteja se perguntando, o ventilador de teto não vem com luz, mas eu coloquei uma luz em cada um deles com o Move Objects. Nesse espaço entre o banheiro e os quartos, achei que ficaria muito bom um home office. Estou tentando incorporar ele nas casas que tenho feito ultimamente. A sala recebe um televisor, sofá, 2 poltronas e tem janelas maiores para contemplar a vista maravilhosa do mar. Nesse ponto, eu mudo a estante de lugar e coloco um cavalete de pintura. Eu acho que essa casa tem uma vibe de sims que gostam de pintura. Mas então, quando eu comecei a editar o vídeo, percebi o problema que eu falei antes. A casa não tem uma escada interna, que gafe! Então eu voltei o jogo para corrigir isso. Acabei tendo que excluir o cavalete de pintura e reorganizar toda a cozinha, além de gravar novos vídeos do final para vocês. Dividi a cozinha em 2 partes, uma com balcão, pia e fogão, e a outra com balcão e geladeira. Também desloquei um pouco a ilha com as banquetas, mas no final acabamos com mais bancadas e posso inclusive dizer que eu gostei mais de como ficou agora. Às vezes parece ser um problema, mas no final é uma oportunidade de se melhorar. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com as imagens da casa. Até o próximo vídeo!